que a arte nem sempre ela vai ser libertadora. Muita gente coloca também na arte uma responsabilidade, né, de libertar a educação, com a arte pela arte. Mas a própria forma como você conduz a disciplina artística, e aí eu posso falar disso porque eu fui formada pela Escola de Belas Artes, que é remanescente da Academia Imperial de Belas Artes. Por muito tempo, a arte ela foi instrumentalizada para domesticar a produção estética, né, a produção intelectual, uma perspectiva eurocêntrica, né, da formação, assim. E a arte ela é eminentemente política também. Mas a gente ainda está distante de ter uma experiência que rompa com todas as paredes, não só com a quarta, para que aquilo que o sujeito vive seja o principal componente do encontro dele com os outros, né? Que a gente valide diferentes identidades, diferentes tempos, histórias, emoções, sentimentos, para que o currículo seja um componente vivo, né? Um corpo vivo. Estamos aqui ao vivo no Encontro Educadores com essa plateia maravilhosa e com essas palestrantes maravilhosas também. E vai ser uma conversa muito interessante. Venha nos acompanhar. No episódio de hoje do podcast Formação para Educadores, vamos falar sobre um tema muito encantador que é a arte e a educação. E vamos tratar um pouquinho de como ela pode reencantar o aprendizado, reencantar o saber e também a questão ética. E lembrando a você de não deixar de seguir o Instagram da Casa Firjan, @CasaFirjan, e também a nossa plataforma de conteúdo, que é www.casafirjan.com.br. Bem, aqui do meu lado temos duas convidadas de peso, né? A Patrícia e a Carol, que vão contar um pouquinho das suas histórias, porque o objetivo de hoje é contar um pouquinho as histórias. Sejam bem-vindas. E aqui também hoje temos a nossa host convidada, que é da minha equipe, recém-chegada, Natália Serenado. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, meu amigo. Então, para começar, eu gostaria de fazer minha autodescrição. Meu nome é Giovanni Baroni, eu uso um óculos preto, redondinho, estou vestindo um colete verde e também uma camisa verde. Até é difícil descrever esse colete. E também uso barba. Olá, eu sou Natália Serenado, é um prazer estar aqui. Eu sou especialista de inovação e conteúdo aqui na Casa Firjan. Eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher parda, tenho cabelos curtos pretos, estou de marrom e bege, essa é a paleta de hoje. E agradeço demais o convite e receber vocês, professoras. Gostaria que vocês também fizessem a autodescrição, por favor. Olá, bom dia, meu nome é Carolina Rodrigues, sou curadora, pesquisadora, educadora, atualmente curadora-geral do Museu Bispo do Rosário. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros, estou vestindo uma chemise de linho cru com um top marrom por dentro. Olá, bom dia, prazer. Meu nome é Patrícia Lacombe. Eu sou uma mulher morena, de pele clara, cabelos longos, castanhos, lisos, olhos castanhos, algumas tatuagens pelo corpo. Estou vestindo um vestido amarelo com um zíper frontal, batom vermelho, unhas roxas. Acho que é isso. A gente agora vai começar um quadro que se chama De Lá Até Aqui, né? Então eu acho que a nossa audiência está curiosa para saber essas histórias. E aí a gente pergunta o que fizeram vocês escolherem a arte e educação, né? E qual a necessidade da arte e educação na trajetória de vocês? Eu sou historiadora da arte e eu decidi fazer história da arte num contexto muito atípico, porque é um curso, até hoje, um pouco elitizado, né? E eu estudava numa escola pública em Bangu, e a partir do contato com uma professora que era historiadora da arte, né, formada pela UERJ ali naquele momento, eu descobri que esse curso existia, me encantei, né, então a sala de aula também produziu isso na minha vida. E eu acho que é importante também eu falar do território, né? Eu sou uma pessoa da Zona Oeste
né, nascida e criada em Bangu, com algumas passagens por territórios caiçaras de Paraty, né, cresci boa parte da infância, morei no Nordeste também, em Natal, por 4 anos, então eu acho que todo esse repertório ele vai também me provocar diante da educação que eu tive, né, principalmente nesse curso de História da Arte. Um pouco anterior também, eu fui normalista, né, fiz curso normal no ensino médio. Então, assim, são quase 20 anos da presença da educação na minha vida, né? Quando eu fui para a História da Arte, eu estava um pouco desencantada com o mundo da educação, então eu escolhi fazer um bacharelado. Porque eu passei por estágio, né, enfim, em diferentes escolas, eu era uma pessoa que me apegava muito afetivamente aos alunos. Eu lembro que teve uma diretora que falou assim: você não vai sobreviver numa escola pública. Nossa. Você não vai sobreviver dentro de sala de aula. Leve porque... ela, né? Bem leve. Porque você realmente se envolve muito com as histórias de vida dos alunos e isso realmente vai ser difícil para você. Isso me impactou muito. Vou para a História da Arte no bacharelado e ali no início da graduação tenho um filho. Né? Nossa. Tive um filho bem jovem, está com 13 anos agora, o Rafael. E aí, assim, eu estava no início da minha graduação e eu parei durante um ano os estudos e mergulho nessa prática, assim, da maternidade. E a partir disso eu vou pensando sobre a educação desse sujeito que estava ali sob a minha responsabilidade, eu ainda muito jovem. E, enfim, eu me aprofundo em muitas práticas alternativas, né? Vou lá, conheço a pedagogia Waldorf, a pedagogia montessoriana, enfim. E aí, até que quando eu vou terminando ali o curso de História da Arte, eu falei, não, eu tenho que ter uma licenciatura, então eu faço uma complementação da licenciatura e depois eu fiz mestrado, enfim. E, paralelamente a isso, também tem a prática curatorial, né? Então... Eu vejo a curadoria, né, como uma prática de educação. O sistema da arte costuma separar, né? Existe um setor educativo, existe um setor de curadoria. E eu costumo dizer que não dá para ser uma boa curadora sem ser uma boa educadora. Né? Porque tudo passa, né, pela comunicação, tudo passa pela forma com a qual você interage com o público, né? E a educação é ali onde o museu, né, pensando no contexto do museu, que é onde eu trabalho hoje, a educação é a parte mais importante, né? Não tem como você conduzir uma programação de uma instituição, né, sem entender como que ela se comunica com esse público, quais são as necessidades dessa instituição. A educação é a respiração, né, da instituição. Então, eu passei por várias instituições também, trabalhando com a educação fora da sala de aula, né. Eu participei da concepção pedagógica da Casa Aberta, aqui na Casa Firjan. Depois eu trabalhei no Museu Bispo do Rosário como educadora, num projeto que eu acho que depois eu vou falar um pouquinho mais dele, né? Eu participei da gerência de cultura, hoje gerência de cultura da Firjan SESI. Foi minha coordenadora, gente, de Art Maker, coordenadora. Eu supervisionei, né, esse projeto maravilhoso que é o Art Maker em 16 escolas, além de outras práticas da área da educação e cultura, né? Na época era a divisão de cultura, educação e arte. Então, enfim, teve o Art Maker, que é esse itinerário formativo dentro, que acho que ainda existe, né? Sim. Que é dentro da grade do ensino médio, dos alunos do ensino médio das escolas SESI. Os clubes. São clubes, né? Então, já faz 2 anos, gente, olha isso. Então, que é realmente uma proposta muito inovadora em sala de aula, né? Que é esse fazer, né, os alunos estarem ali com a mão na massa, aprendendo enquanto fazem. Então, eu junto com a Janine Magalhães, que é analista cultural hoje,
A gente supervisionava esse projeto, desenvolvia propostas pedagógicas, formava professores também. Foi um projeto muito importante. Montava exposições, né? Teve a exposição aqui na casa, no Futuros, Arte e Tecnologia também, no SESI de Brasília, né? Então, enfim, foi realmente um projeto que continua aí, a Janine continua conduzindo, mas que foi muito importante. E também tinha o projeto Conhecendo Meu Lugar, né, que foi, naquela época, focado na pequena África. Então, era um itinerário de reconhecimento desse local, com apresentações artísticas, visitas a museus. Enfim, quando eu chego no Museu Bispo do Rosário, depois de passar pela instituição como educadora, e também por todas essas experiências, né, eu chego na gestão curatorial do museu. E todas essas práticas, elas foram extremamente importantes para que eu conseguisse conduzir uma direção artística comprometida com o território, comprometida com a educação, que eu pensasse também o espaço expositivo, né, quando a gente pensa exposições voltadas para uma interatividade, né, não high-tech, porque nem sempre a gente tem verba para isso, mas, enfim, vários dispositivos também dentro desse espaço que provocassem a interação, instigassem a curiosidade, né? Então, acredito que, inclusive, essa experiência dentro da Firjan foi muito importante também para que eu chegasse nesse lugar. Enfim, começou em Bangu e terminou com o território, então... Eu acho que é importante. O Museu Bispo do Rosário é um museu na Zona Oeste. Eu trabalhei boa parte da minha vida, né, Centro, Zona Sul, e aí eu volto o meu olhar para a Zona Oeste, né, e devolvo também esse repertório, todo esse aprendizado que eu adquiri na minha trajetória para o meu território também. Eu acho que isso é muito importante. A minha relação com a educação e a arte, de alguma forma, ela é um pouco ininterrupta, né? Foi um ir sendo, acho que de aluna a professora, que não parou de acontecer, né? Eu também fiz magistério, né? Sou da turma que escolheu ser professora jovem, muito em função de uma escola em que eu trabalhei, né? No século passado a gente tocava campainha nas instituições e preenchia uma ficha. Não se fazia currículo, né? Quiçá o site de empregabilidade. E aí eu achei aquilo encantador, né? Imagina, eu criança, hoje brinco com a minha mãe, seria um caso de trabalho infantil, né? Mas entrei numa escola e foi uma escola muito privilegiada, era uma escola ateliê que estudava manuscritos de Emília Ferreiro, que tinha uma turma que pensava a relação com arte em parceria com o antigo espaço pedagógico da Madalena Freire, em São Paulo. E eu comecei a estudar aquilo e falei, gente, a gente vai salvar o mundo. Se todo mundo tiver acesso a isso, a gente salva o mundo. Então eu ali, um pouco criança, um pouco tentando me preparar para ser educadora, fiquei deslumbrada com aquele universo de possibilidades, de experiências. E ali começou um pouco do meu percurso, né? Eu já tinha dançado quando criança, fiz dança, fiz teatro, frequentei o Vento Forte, né? Fui aluna do Ilo Krug. E nessa escola eu encontrei uma das minhas primeiras mentoras intelectuais, que era minha xará também, Patrícia Bach, que acho que foi quem germinou, começou a germinar em mim esse desejo de ter na arte a linguagem para fazer educação. Então a Patrícia fez 7 anos de assessoria em arte e educação com a gente nessa escola. E ela tinha uma abordagem super triangular, a gente estudava profundamente, a gente experimentava o trabalho que a gente ia propor com as crianças, sistematizava, documentava, publicava, fazia exposições, enfim, diálogo com outras instituições, e aquilo me moveu profundamente. Fui fazer faculdade de artes, minha primeira graduação foi em artes, né? Eu, como ex-aluna de magistério, jurei que não ia fazer pedagogia, tinha todas as críticas ao estereótipo da pedagoga, do estojo com 10 mil canetas coloridas, aquela coisa clichê. E me convidaram para fazer a gestão de um equipamento público-privado de educação infantil, né? Então, foi minha primeira experiência de gestão ali, nos anos 2000. E fui fazer pedagogia, naturalmente, porque peguei a transição, fui para pedagogia. Peguei a transição de SAS, né, Secretaria de Assistência Social, para a Secretaria Municipal de Educação.
E ali eu fui vivendo minhas primeiras, não digo as primeiras, né, mas alguns movimentos mais conscientes com as ocupações e com as lutas sociais. Eu já tinha feito parte da geração Cara Pintada, né, na época do ensino, no final do Fundamental 2 e início do ensino médio. Fui uma estudante da escola pública que foi para a rua, né, pediu impeachment do então presidente Fernando Collor. E quando eu assumi a gestão das creches, acontecia um movimento em São Paulo de luta por creches para as mães trabalhadoras, né? Tinha uma única creche direta da prefeitura e as outras todas conveniadas. Continua, sim. Ela começou ali, mas eu fui entendendo que eu era tomada por movimentos de luta, de ativismo, de militância, né? Minha filha caçula sempre fala: mãe, você milita tudo o tempo todo. Mas me constituí nisso, né? Fiquei ali um tempo, foi muito importante viver aquele processo. Comecei a estudar com a turma do Open Group, que trazia para cá a coisa do território como um terceiro educador, inspirada na perspectiva de Reggio Emília naquela ocasião. E aí comecei a me deslocar por diferentes territórios em São Paulo. Grande parte da minha atuação foi em comunidades de vulnerabilidade social. Então, eu experimentei diferentes periferias, diferentes espaços e fui alargando a minha compreensão de mundo de mim mesma, né? Fui entendendo quantas cidades tinham naquela mesma cidade, quantos sujeitos diferentes, e acho que foi uma grande oportunidade de ir colocando a diversidade como referência, né? Da minha identidade, da prática, de respeitar diferentes modos de ser e estar no mundo, enfim. Fui parar numa comunidade muito especial, em que eu entrei para fazer a coordenação da mediação cultural do Instituto Alana. Fiquei 3 ou 4 anos nesse trabalho e assumi a direção pedagógica geral da instituição. Foi muito significativa essa experiência. Nesse momento já comecei a articular com o ensino superior. Sou professora em algumas instituições do ensino superior, da rede pública privada, e passei a fazer a gestão de projetos culturais para além da nossa atuação ali no Instituto Alana. E aí, do ponto de vista pessoal, eu componho um coletivo que chama-se Corpo Denúncia. É um coletivo de intervenção urbana e pesquisa sobre o corpo como suporte e a performance como linguagem de resistência. É um coletivo que nasceu de um processo muito pessoal, né? E aí também, obviamente, com bastante terapia me ajudando a entender, mas a escrita da tese, da dissertação, regulando a experiência, eu voltei nesse meu movimento da vida de fazer a transposição estética das experiências de dor, né? E aí me lembrei na escrita como ela é poderosa, né? Ela ativa memórias assim. Quando criança, eu estudei em umas 9 escolas. Por circunstâncias da vida, de mudança, minha mãe ficou viúva nova, eu sou carioca, radicada em São Paulo, né? Então eu fui para São Paulo, enfim, minha mãe ficou viúva, mudamos bastante. Zero traumas com isso, eu acho que isso também me ajudou a entender contextos e territórios, né? Mas a minha relação com a minha mãe não era muito fluida naquela ocasião, enfim, acho que ela tinha ali fazia algumas projeções das dores dela em mim, e eu não sabia como lidar com aquilo, aceitava um pouco esse lugar. Depois eu fui entender que é um lugar da subversão que me interessou ocupar no mundo. Mas eu, numa das escolas, convidei a professora de literatura a dirigir uma peça que eu tinha escrito. Eu tinha concebido na minha cabeça um texto que se chamava A Mãe Boa e a Mãe Má. E aí a professora aceitou trabalhar, mobilizei minhas coleguinhas. E foi muito interessante porque foi uma forma de pedir escuta por uma outra linguagem, né? Quando o diálogo não estava funcionando, eu precisava contar didaticamente de outra maneira para ela que algo não funcionava na relação, né? E ali mais tarde, recentemente na pandemia, vivi uma outra experiência. Claro, isso foi acontecendo ao longo da vida, eu descobri a potência da gente recorrer às outras linguagens que não aquela formal, né, iluminista, enfim. De encontrar um dispositivo de uma pessoa próxima, infelizmente, com uma série de arquivos de situações íntimas, inclusive eu, dentro desse arquivo, foi muito violento, foi um roubo ali de paz, de dignidade, enfim.
E não sabia muito como lidar com aquilo, né? Nesse arquivo, era um arquivo criminoso, porque além de mulheres que não tinham autorizado a imagem, existiam cenas de pedofilia, e aí aquilo me pegou profundamente do ponto de vista ético, enfim, enquanto mulher, enquanto mãe, né? Mil coisas passavam pela cabeça. Acho que foi a primeira vez na vida que eu me vi rachar, né? Rachar e falei, o que eu faço com isso? Não sei onde eu coloco esse saco tóxico. Se eu procuro a polícia, se eu mobilizo as outras mulheres que estão nesse arquivo, se eu consigo achar essas mulheres, o que eu faço dentro de mim para reorganizar? E novamente foi um movimento de elaborando isso no corpo, na performance, entendendo como eu podia alertar outras mulheres, fazer uma denúncia poética, pensar numa outra estética para levar aquilo para um espaço público, e aí dentro de um coletivo, inclusive envolvendo algumas filhas minhas, alguns amigos, a gente construiu uma cena muito interessante que a gente escreveu no Espaço Sátiros, em São Paulo, estouramos bilheteria, foi muito potente. E acho que, de alguma maneira, é isso, né? O meu corpo, ao longo desses 34 anos de educação e de arte, ele vive, né, todas as linguagens que eu posso para compreender o mundo e para me expressar nesse mundo. Coisa bonita. Obrigada pelo seu relato. Obrigado. De verdade. Obrigado mesmo. Ela poetizou, né? Ela poetiza a vida, né? Ela trouxe um pouco... porque a gente às vezes precisa, né? A arte, ela tem esse papel, né? De dar significado, de reencantar, como é o tema de hoje. Fôlego, né? Dar fôlego, respirar um pouquinho. Linda essa trajetória, linda essa trajetória. Obrigado por ter aberto também, né? Para todos nós aqui, essa coisa tão pesada. Que agradeço o espaço. Imagina, mas também é o papel da arte educação, né? Denunciar, né? Agora a gente vai para um momento que a gente chama aqui de desenhando quadro. A ideia é contar um pouquinho dos dilemas da sala de aula, também falar das contradições, falar também das coisas bacanas, né, Nath? E aí a gente trouxe uma pesquisa, não foi, né? Isso, a gente trouxe uma pesquisa chamada Arte e Cultura nas Escolas. Ela foi um levantamento do Observatório Itaú, para a equidade. E essa pesquisa, né, que é desse ano, é uma pesquisa bem interessante, quem quiser procurar, está disponível aí na internet das coisas. Ela afirma que 88% dos estudantes e 89% dos professores gostaria que houvesse mais atividades culturais nas escolas. Mas, por outro lado, né, essa mesma pesquisa aponta que essas atividades artísticas impactam positivamente a vontade de frequentar as aulas, o desempenho escolar e assim por diante. Mas, levando em consideração, né, a política pública, a gestão e essa outra abordagem da escola, né, que a gente que é educador sabe, às vezes entra em confronto, essa pesquisa também compartilhou as percepções dos gestores, né? Afirmando que entre 96% e 95% de gestores e professores compartilham desse entendimento que a cultura, que a arte, que essas expressões que a gente vai narrar aqui nesse podcast são imprescindíveis para o processo de ensino-aprendizagem. E eu queria conversar um pouco sobre isso, né, para a gente construir esse quadro coletivamente, com a nossa plateia, com os nossos palestrantes, e queria ouvir um pouco vocês, né? Em termos de políticas públicas, de mudança de currículo escolar, como a gente faz para reverter esse quadro que há público, há interesse tanto dos gestores, dos professores e dos alunos, mas há pouco espaço ainda alastrado em todas as escolas do Brasil? Como a gente faz coletivamente para mudar esse cenário? Eu acho que existem dois caminhos, né? A escola, ela não pode se encerrar em si mesma, né? A escola, enquanto esse prédio onde se concentram os alunos, os professores, e ali se desenvolvem as atividades e não tem interlocução com o espaço da cidade, né? Eu acho que esse caminho de levar os alunos, de estar na cidade, de estar nos equipamentos culturais. Os equipamentos culturais, eles têm a educação como sua principal função. Inclusive, o financiamento da cultura, ele é justificado pelas práticas educativas. Então, assim,
pensar a educação para além da sala de aula é muito importante, por um lado, mas integrar essas práticas artísticas no currículo escolar é imprescindível, é fundamental. E aí eu falo não apenas na disciplina de arte, em que vai, né, trazer ali a história da arte, uma questão teórica, e aí uma releitura de uma pintura, enfim. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando do potencial da criação, como uma educação integral, né? Eu penso assim, muito... A nossa escola, ela é dividida em disciplinas, né? E ali a arte, ela ocupa um espaço muito pequeno no currículo, né? Em que isso está fragmentado. De vez em quando é retirado, né? A depender, né? É retirado. Tem isso. E ali uma prática muito fragmentada, né? E aí eu penso a formação artística como algo que perpassa também a existência. É uma educação da sensibilidade, né? É o que faz. É claro que a arte ela não deve ser veículo para que se trate de outras coisas, mas ela vai formar esse ser humano para absorver qualquer outro conteúdo a partir de um olhar muito mais encantado, poético, integral. Mas a própria forma como você conduz a disciplina artística, e aí eu posso falar disso porque eu fui formada pela Escola de Belas Artes, que é remanescente da Academia Imperial de Belas Artes. Por muito tempo, a arte ela foi instrumentalizada para domesticar a produção estética, né, a produção intelectual, uma perspectiva eurocêntrica, né, da formação, assim. E a arte ela é eminentemente política também. Então, assim, eu acho que também, né, é só para a gente não ficar nessa camada superficial de que a prática artística por si mesma ela vai dar conta de uma formação política, humanizadora, integralizadora, enquanto a gente tem que pensar de que arte, qual é a produção cultural que a gente está falando, né? E aí existem práticas, eu acho que eu vou aproveitar esse momento também para falar desse projeto, né, que informou, eu falo que esse projeto informou como educadora, que é o Eu Vim Contar uma História, que foi esse projeto com o qual eu fui trabalhar no Museu Bispo do Rosário. O Museu Bispo do Rosário ele fica na antiga Colândia Moreira, que era um manicômio a céu aberto do tamanho do bairro de Copacabana. Esse foi um lugar criado ali no início do século XX, especificamente em 1924, e que serviu ali diante de uma política eugenista e higienista da cidade para você tirar do olhar do poder público e do projeto de cidade pessoas que eram indesejadas, né? Então, com esse discurso da saúde mental, né, que enfim, era o manicômio, se deslocavam pessoas negras, pessoas em situação de rua, pessoas com problemas de alcoolismo, inclusive com visões políticas divergentes do sistema dominante, mulheres que não se adequavam ao comportamento esperado pela sociedade, enfim. Esse lugar, ele encerrou as suas internações em 2022 apenas. Nossa, 2022. A gente está falando, eles fazem 100 anos de existência desse lugar. E eu cheguei em 2022, que foi o ano do encerramento do último núcleo de internação, né? Enfim, existem várias nuances, teve a reforma do psiquiatra, enfim. Mas eu chego para trabalhar com a escola, que foi o antigo pavilhão de internação infantil, que hoje é uma escola municipal, que não tem, né, qualquer relação, mas, enfim, existe até uma prática de levar para essa escola crianças com questões de saúde mental, né? Embora a escola não seja especializada nisso. Eu fui para trabalhar num projeto que é um projeto de podcast a ser desenvolvido com as crianças dessa escola, por 70 crianças do 5º e do 6º ano,
e que o objetivo desse podcast era desenvolver histórias inventadas ou não sobre o território da colônia Juliano Moreira. Para quê? Para trabalhar a autoestima também das crianças e essa autonomia, né, sobre o narrar a própria história. Então, foi um vínculo de, no mínimo, 6 meses ali, com diversas atividades que preparavam essas crianças para o desenvolvimento das histórias e depois para a gravação do podcast. E elas fizeram, inclusive, as capas do podcast. Cada história, cada episódio, ele se encenava em um cenário do bairro, né? E é um bairro, eu acho que é importante, né? Periferizado, com muitas disputas territoriais, invisibilizado, com difícil acesso. Então, as crianças, elas tiveram essa autonomia, elas reelaboraram as histórias desse território e contaram através de narrativas inventadas. Eu gosto muito de falar desse projeto porque eu penso que ele me preparou para ser curadora do museu hoje, porque eu conheci o território da colônia Juliano Moreira a partir do olhar das crianças, né? Nada mais subversivo do que o olhar das crianças, que são esses sujeitos que têm pouca representação, que são sujeitos completos, né? Tem pouca representação política e pouco espaço de fala na sociedade de uma forma mais ampla. E aí, hoje em dia, os episódios e as cartas que as crianças desenharam estão na exposição dos 100 anos da colônia Juliano Moreira, que hoje está no museu, com mais de 400 obras. Né? A gente tem pelo menos 3 obras enormes, instalações dentro do museu. Lá na visita, hein, Zimus? Que foram elaboradas em parceria com as escolas e com a presença ativa das crianças, né? Então, é a presença das crianças também no espaço do museu, né? Então, é uma prática interpretando esse espaço, né? Coletivamente, com a comunidade. E eu fico imaginando uma criança conhecendo a história daquele espaço, levando para casa, e era um espaço de periferia para dentro do próprio bairro, né? Porque era entendido ali como um lugar de afastamento. Imagina que coisa bonita. Sim, e aí, por isso que eu falo assim, qual a prática artística, né? E aonde essa prática artística que é produzida dentro das escolas, aonde que ela chega, né? E aí eu falei da experiência do Artmaker nas escolas SESI, que, enfim, a exposição rodou, né, por vários lugares, obras de alunos de ensino médio. Então, essas obras também estão dentro do Museu Bispo do Rosário, são de crianças de ensino fundamental. Então, realmente, a arte ela tem esse papel também de contribuir para que os alunos, né, eles protagonizem as próprias narrativas, né? Isso num pensamento social coletivo mais amplo, mas também suas próprias histórias de vida, né? Isso tem uma relação com saúde mental, isso tem uma relação, enfim, com diversas estratégias de sociabilidade também e a própria transformação da política institucional, seja ela escolar, seja ela dos equipamentos culturais, né? Então, só para fechar aqui, eu trouxe esse livro que é da 2ª edição do projeto. Primeiro foi Eu Vim Contar uma História, que foi com as crianças, e a gente fez esse ano, conduzida pela equipe de Educação e Arte do Museu Bispo do Rosário, que é uma equipe, enfim, maravilhosa. Eles desenvolveram outro podcast com moradores da comunidade Juliano Moreira, trabalhadores que participaram de toda essa história de desinstitucionalização, de fechamento dos manicômios, né? Enfim, pessoas que contam as suas infâncias, que contam as histórias inventadas, as narrativas, né, do território, como a feijoada do Preto Velho, que é uma prática cultural muito, enfim, antiga, ali, desde 1889. Então, assim, são histórias realmente, é um projeto educativo que traz ali diferentes atores da comunidade também para narrar as histórias do território. E é da equipe de educação e arte. Eu lembrei do Lima Barreto, né? Ele tem... Lima Barreto, inclusive, né, foi interno, né? Uhum. E ele escreveu a peça Cemitério dos Vivos. E aí eu acho que esse exemplo mostra, né? Eu queria ouvir a Patrícia, mas como esse ecossistema da educação pode contribuir para ressignificar a escola, né? Ela falou assim, a criança ela faz atividade ali no museu, né? E ela depois expõe no museu, mas ela está na sala de aula ao mesmo tempo. Mas eu queria ouvir também a sua
seu desenho aí dessa questão que a gente trouxe aqui para mim. Como é que eu escuto esses dados e a relação deles com a educação integral? Eu acho que a gente bebe muito na mesma fonte, né, Carol? Fico feliz com isso. Acho que os dados expressam, de alguma maneira, um pedido de reconexão, né? Embora a gente tenha um deslocamento da estrutura da escola, né, no sentido de buscar inovação, eu tenho dúvida de se é inovação aquilo que a gente precisa ou renovação no sentido de olhar para o que se tem e modificar o que se tem para a gente avançar, né? A gente tem um certo fetiche hoje de que os recursos digitais e um uso intensificado das inteligências artificiais representa um envolvimento maior da comunidade educativa no processo, né? Não vou nem usar o desenvolvimento, porque a gente vai honrar aqui o Nego Bispo e vai invalidar essas palavras do colonizador, né? Mas acho que existem algumas questões complexas nessa percepção, né? Porque a gente tem uma estrutura da escola, no fim das contas ainda, bastante iluminista, né? A gente tem uma escola que responde a essa estrutura social, né? Eu atualmente trabalho com formação de educativa de museu, trabalho dando aula de pesquisa baseada em artes no ensino superior e sou liderança pedagógica no Bernoulli Educação, num sistema de ensino. E vejo recorrentemente, né, nos processos de formação com a equipe, os analistas, coordenadores, né, a turma que participa dos encontros ali comigo, lendo os nossos documentos, por exemplo, né, hoje oficiais da educação, e a gente tem a BNCC como principal dele, ainda com uma receita prescritiva e tratando a habilidade como conteúdo, né? E aí a gente não muda nada, a gente muda o nome, mas a gente opera da mesma forma. Então, me parece que essa cisão do eixo afeto-intelecto, que está posta, né, nessa compreensão dos processos educativos, é um problema estrutural que vem antes de pensar as políticas públicas e a reforma do currículo, né? Como a gente olha numa sociedade em que a informação está dada o tempo todo, qual é o papel do professor, da escola, do espaço de encontro, para que a gente não fique reproduzindo a mesma coisa e buscando resultado diferente, com adereço decorativo, né? Eu vi, por exemplo, no processo da pandemia, no ensino superior, assim que a gente começou a trabalhar com a aula online, à distância, enfim, que foi um grande desafio para todo mundo, a gente conversava sobre isso, né? 14 videoaulas gravadas no mesmo dia, e a gente se vê tendo que se enxergar, né? Que acho que é isso. Eu falei, tem uma grande oportunidade agora da gente mudar o jeito de fazer a aula, de formar professor, por exemplo, dando aula na licenciatura, né? Não dá pra gente entrar numa tela e ficar blá, 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 porque o cara acessa o YouTube e vai ver um vídeo, vai ler, né? Mas vi muitos colegas reproduzindo isso. Então, eu falei, cadê o ponto de mudança da estrutura, né? E aí entendo que se a gente não começar a pensar ali, como traz a Hannah Arendt, né? Ela traz um conceito de natalidade, que não é o nascimento oposto de morte, pura e simplesmente. É uma natalidade que é existir. Para eu nascer, eu nasci de alguém. Alguém estava aqui para eu ser desse jeito e alguém vai vir depois de mim. Então, esse nascimento é o nascimento da palavra, é o nascimento de uma comunidade, é o nascimento do saber. E quando a gente percebe isso, a gente assume uma responsabilidade maior com o outro, com o patrimônio que a gente produz e constrói juntos, né? A minha experiência no mundo, meu compromisso com a vida comum, com a vida pública, ele não começa a se encerrar no meu nascimento e morte. É um contínuo, porque alguém vai herdar, né? E aí eu preciso trazer outros elementos que não só esse homem da razão, que não só esse conjunto de conteúdos. Preciso repensar esse espaço
de educação, seja ele museu, né, uma instituição cultural, a escola, o ensino superior, numa outra perspectiva, reconectado com a vida do sujeito, efetivamente, né? Acho que a gente faz alguns ensaios de projeto mais significativo, mas a gente ainda está distante de ter uma experiência que rompa com todas as paredes, não só com a quarta, para que aquilo que o sujeito vive seja o principal componente do encontro dele com os outros, né? Que a gente valide diferentes identidades, diferentes tempos, histórias, emoções, sentimentos, para que o currículo seja um componente vivo, né? Um corpo vivo, e que permita esse corpo sensível, esse corpo coletivo, né? A vida do sujeito dentro do espaço da escola, né? A partir de experiências, de encontros, né? Perfeito, perfeito. O currículo como corpo vivo é maravilhoso, né? Se as pessoas tratassem assim realmente, né, nas políticas, porque assim, falam muito que educador é que precisa mudar o currículo. Não, que é política pública, a gente sabe, né? Então, se os nossos gestores tivessem o corpo do currículo, esse corpo flexível, o corpo poético do currículo, né? Se isso não é pensado dessa forma, infelizmente. Eu queria trazer aqui para o debate a Ana Meire Barbosa, que é uma referência arte educadora, né? Não tem como não falar de arte e educação no Brasil, e que ela traz a perspectiva de que não se educa com arte, né? Não se educa colocando arte na escola, que eu acho que vocês já trouxeram um pouquinho, mas sim pela arte, né? E aí a Patrícia falou um pouquinho dessa abordagem triangular. Eu queria ouvir de vocês duas, se hoje a gente tem que ressignificar essa abordagem triangular, se ela ainda faz sentido, ou se a gente precisa dar uma nova roupagem, né? Ela falou de reinovar, eu adorei. Será que a gente precisa reinovar também a abordagem triangular, que a Ana Meire, inclusive, já ressignificou, que antes era método, depois chama de metodologia, e agora ela chama de abordagem. Você sabe que essa é uma discussão recorrente na sala de aula das licenciaturas em artes, né? Seja música, visuais, enfim, artes do teatro também leciono. E aí, uma das perguntas que eu faço, olha eu batendo no microfone, uma das perguntas que eu faço para os estudantes nos encontros mas será que a gente já faz, né, um trabalho efetivamente que garanta contextualização, experimentação, apreciação? Será que a gente já tem essa expertise de não fazer como tarefa essa arte que vira adereço, decoração, o fazer com e o fazer por, né? Porque eu acho que tem isso um pouco. Um exemplo, a festa junina dentro das escolas, não é? A festa junina é uma atribuição do professor de artes. E aí o professor de arte tem uma super empreitada nessa época que a gente está vivendo, inclusive, porque é como se não fosse um projeto cultural de ancestralidade, de resgate, de compreensão de todos os componentes articulados, né? Acho que interdisciplinaridade é uma palavra gasta na educação, né? Eu prefiro religação, mas se a gente entende que ela é linguagem para projeto, ela oferece essa possibilidade da gente experimentar um conhecimento de azul, mesmo conhecimento de rosa, né? Do conhecimento ter cheiro, gosto, peso, textura, temperatura, do sujeito se lambuzar daquilo, experimentando o mesmo fato, o mesmo objeto, né? Nos diferentes componentes curriculares. E não alocado nas artes, e não alocado, né, em outra experiência. Então, acho que a gente precisa fazer uma avaliação de como a gente compreende, experiencia a abordagem triangular para dizer, ó, já deu. A Ana Meire está falando desde a década de 80, verdade. Mas como a gente está corporificando esses conceitos, essas ideias. Mas, embora eu entenda que nem isso não aconteça de fato em todos os cenários, acho sim que a gente pode avançar nessa discussão e acho que a gente já teve muitos avanços. E aí no sentido da gente não criar mitos, né? Como diz de novo o Nego Bispo, né? Hoje está na roda.
figuras que sejam importantes, né? A gente precisa de figuras necessárias, não de figuras importantes. Então, se a gente coloca a Ana May nesse lugar de cânone, só ela ensinou como a gente deve trabalhar artes. E não acho que é isso. Acho que ela teve um olhar, contribuiu, outra pessoa pensou sobre ela e outra sobre ela. Gosto muito de beber hoje nas referências da ortografia, né, que surge ali na pesquisa baseada em arte como um recurso, né, um dispositivo de ativação de sentido para a gente entender a relação do sujeito mais subjetiva com o conhecimento, menos objetiva, né? E acho que é uma grande referência para pensar processos de ensino e aprendizagem em artes e nas outras linguagens, né? Acho que as artes oferecem muitos caminhos para a gente ressignificar o que a gente faz na educação desse lugar, de desanestesiar a nossa subjetividade, né, descolonizar o nosso pensamento e essa nossa forma de operar que busca padrão, que busca modelo, porque a escola e as instituições de educação são um subsistema de um sistema maior, né? Então, acho que a gente precisa primeiro verificar como está fazendo, para a gente alargar o nosso campo. Perfeito. Posso fazer só antes da Carol falar, contar uma coisa? Eu até estava contando aqui antes, né? Eu sou irmã de uma arte educadora e eu tenho muito orgulho disso. Ela está aqui hoje. Amo você. E você falou da festa junina, mas eu lembrei de quando ela trabalha na festa junina. Eu contei um pouquinho antes aqui. E é muito legal, eu adoro ir na festa junina da escola, não só porque a comida é ótima, mas é porque é uma festa não estereotipada. A decoração é feita coletivamente com as crianças. A decoração da festa não tem bandeirinha clássica, que é um estereótipo da festa junina. Não tem criança com um vestido, aquele vestido clássico de chita cheia de babado. Não tem blusa quadriculada ou chapéu de cowboy bem americanizado, né, daquele Magimari. É uma festa junina que é a identidade de quem está vivendo aquela escola. E aí você falou, né, desses professores de artes que ficam extremamente aparefados na época da festa junina, e isso é um problema. Eu escuto essa narrativa. Eu não sou professora de artes, né, eu sou somente uma entusiasta e uma fã do trabalho da minha irmã, mas é tão bonito chegar àquela escola e olhar para as crianças e ver as crianças na decoração e ver elas mostrando para suas famílias uma grande exposição. Então, talvez, né, a abordagem de Angular da Ana May precisa ser discutida, óbvio. Acho que todo company não deve ser cânone, tem que ser colocado na mesa e toda a abordagem precisa ser reinventada, como a Patrícia contou, mas também é bem legal ver essa prática acontecer e como essas referências aparecem, não só na May, mas no Bispo. A narrativa que a Harold trouxe, da forma que ela construiu, né, com as crianças da escola, por meio das crianças, como elas, me fez lembrar dessa narrativa. De quando eu escuto todo ano, todo junho, a minha irmã cansada, mas trabalhando belamente, construindo uma identidade protegida para aquela escola. A gente tenta também, Carol, nas escolas SESI, né? Eu fui professor de artes e filosofia. A gente tenta ressignificar um pouco essas festas, né, assim, na escola SESI e trabalhar justamente a questão cultural, como você bem disse. E acho que a Carol pode narrar um pouquinho de como era isso, né? De como a gente trabalha de forma integrada. Eu acho que a gente está falando de subversão, assim, de alguma forma, né? Porque, de fato, existe esse senso comum de que a arte vai trazer uma capa estética, né? Para todo o conhecimento, para toda a ação que é desenvolvida a partir do pensamento de outros campos de saber, a arte vai chegar ali para florear, né? Eu acho que a contribuição da Ana B. Barbosa para desconstruir esse lugar da arte, né, e pensar também como um campo de saber, né, relevante, né, e constituinte do ser, assim, dentro do ambiente escolar, foi muito importante. O problema não é só também o professor de artes, né,
incorporar esses saberes, enfim, mesmo... assim, tem a questão de trazer como método replicável, enfim, existe aquele método de aulas de arte baseado na abordagem triangular, que cria ali uma segmentação das práticas, que eu acho que, enfim, é uma forma muito superficial, né? Eu acho que existem formas de integrar isso ao currículo mais eficientes, né, e críticas. Mas eu acho que não basta só o professor de arte saber. Eu acho que todo o pensamento da ação pedagógica da escola, né? Eu acho que todo o corpo pedagógico ali tem que estar apropriado disso, né? Eu acho que existem formas, sim, de pegar essas encomendas e transformar, de fato, em outra coisa, devolver os desafios também, integrar. Tá, mas é só o campo da arte? Será que o professor de matemática não tem, o professor de física não tem ali uma importância na festa mima, né? No projeto? Espaço, exato. Existe um projeto aqui, existe um saber matemático integrado, sabe? Eu acho que o professor de arte tem que devolver disso, eu acho que é muito importante. Mas eu acho que também tem uma coisa que dialoga muito com o que você traz em relação às redes sociais, ao que é instagramável, né? Eu acho que a prática da sala de aula, inclusive, tem caminhado na aula de arte, isso eu vejo de fora da escola, em contato com a escola, do que o próprio professor vai levar para o Instagram, do que os alunos vão postar. Assim, tem um risco muito grande dessa estetização das práticas da disciplina de arte, assim, da foto, do que vai gerar engajamento. E com isso a experiência ela vai sendo deixada de lado. O pensamento crítico, né? O poder de elaboração do território, da memória, né? Da sociabilidade, isso vai se perdendo. E eu acho que é necessário também um olhar muito estratégico, muito elaborado, muito sofisticado da educação agora, né? Porque o contato com a materialidade também, eu acho que ele vai ser fundamental, né? O pensar a partir do material, e aí tem a metodologia STEAM, né? O Artmaker, aquilo tudo que a gente estava trazendo do pensar com a mão na massa. Isso é muito importante, eu acho que até em termos de saúde mental, né? Da gente não fazer as coisas num processo automatizado a fim de gerar uma comoção que é muito superficial. Ou gerar mais informação. Ou gerar uma informação vazia que vai ser consumida e descartada, né? Eu acho que a arte, ela vai justamente por causa desse trabalho com a materialidade, com física, com aquilo que permanece de alguma forma, isso vai ser fundamental para que a gente subverta esse processo de uma relação com o conteúdo que é cada vez mais estetizada, cada vez mais automatizada e descartável, né? Essa sociedade do consumo que está se aplicando a outras áreas da vida. Agora a gente vai para outro quadro, que é o quadro como é que seria essa escola em 2050? E a gente geralmente pede para as pessoas falarem como é que seria essa escola, mas o desafio aqui é outro. Eu vou pedir para vocês me darem uma imagem de como seria essa escola em 2050. Falada, você vai narrar essa imagem em 2050. O que vem na cabeça de vocês? Eu não sei se é uma fotografia, tá? Perfeito. É uma imagem em construção. Mas a sua pergunta conversa muito com a minha tese de doutorado, né? Que é exatamente pensar a escola a partir das ocupações. Então, eu acho que o movimento de ocupações das escolas, que foi protagonizado pelos secundaristas, né, em São Paulo e em outros estados, mas fundamentalmente em São Paulo, 2015 e 2016, foi um movimento que me tombou, me atravessou profundamente, enfim. E eu vi uma imagem lindíssima de escola durante aquele período, né, durante os
os meses ali, né, de ocupação, os estudantes ensinaram sobre uma escola que a gente precisa escutar e fazer. Uma escola que não estava dentro da sala de aula, uma escola que não era organizada por faixa etária, então eram encontros intergeracionais no pátio, com um grupo de estudantes se organizando para identificar os recursos que tinham dentro da escola, produzir a sua comida, limpar o seu espaço, se conhecendo. São meninos que não se falavam e que de repente estavam trocando intimidade, e foi um rompante. O que eles fizeram de mobilizar artistas, bandas, professores para apoiarem o movimento, foi aí que eu conheci, trazendo quais eram os temas que eles queriam aprender e se preparar, porque sim, eles sabiam que iriam para o vestibular, então eles não estavam abrindo mão, eles estavam ressignificando o que acontecia na escola. Eu acho que essa escola que vem dos estudantes, que tem a voz deles, que tem o planejamento deles, a força deles no processo todo, é a escola da utopia para mim. Adorei mesmo. Vamos lá, uma imagem. Eu acredito que essa escola... Vou para um lugar assim descritivo, mas vou chegar lá. Essa escola tem que ter uma horta. Essa escola tem que ter uma árvore bem grande, onde as pessoas possam se reunir embaixo dela para trocar ideias. Essa escola precisa ser um fórum. Tem que trazer processos de autogestão também. Essa escola ela precisa ter espaços de construção coletiva e também de apresentação desses processos. Essa escola tem que estar aberta à comunidade, tem que integrar aqueles que são referência de conhecimentos que não estão nos currículos, os nossos chamados mestres populares, né? Ou talvez uma grande matriarca daquele bairro que, enfim, ajudou a criar muitos dos filhos das trabalhadoras que estão ali. Uma escola onde exista, de fato, o encontro de saberes e que não exista uma hierarquia, né? Ou essa centralização, né, da instituição e da gestão e dos professores, mas que isso realmente se torne um fórum de ideias, né, e que esse dentro e esse fora e essas fronteiras elas estejam cada vez mais borradas, né, porque, enfim, tem que estar, de fato, mais alinhada com o que a gente experiencia fora da escola. Bom dia, eu tô amando, eu sou a Renata, sou professora da educação básica, tô amando a conversa, mas eu queria que vocês falassem mais um pouquinho sobre essa metodologia de triangulação. Ainda não me ficou claro, fiquei interessada e adorei quando vocês falaram que a festa junina e todos os projetos são incumbência de todas as disciplinas, não só de artes. E isso tem muito a oferecer também para os professores de outras áreas, né? Como socióloga, para mim, trabalhar com professor de artes é um momento de grande aprendizado. Renata, Ana May Barbosa é uma arte educadora, uma formadora de professores e arte educadores de referência, fundamentalmente no campo do ensino de arte, que foi aluna do professor Paulo Freire, que participou de alguns movimentos democráticos de repensar a educação a partir da linguagem da arte. E ela propõe como maneira de ensino, que o sujeito viva 3 eixos, pelo menos, né, de uma concepção desse processo. Ele precisa ter contexto daquilo que ele está aprendendo, então é a contextualização, precisa pesquisar, entender aquilo localizado na vida dele ou no contexto específico do objeto de conhecimento. Ele precisa experienciar, ele precisa produzir a partir daquilo, né, de forma relacionada com a perspectiva de pesquisa e contexto, e precisa de apreciação, precisa de referências sobre, né, a gente só aprende ou a gente só deseja aquilo que a gente sabe que existe, então não tem como o estudante se deslocar se você não oferecer mais repertório.
Então tem um pouco a ver com isso, né? Repertório, contexto, pesquisa e produção. Não adianta eu receber só informação, ou eu ficar só como um tarefeiro fazendo o trabalhinho, ou eu só pesquisar. A gente vive essa triangulação para que o conhecimento tenha sentido e a aprendizagem seja significativa. Essa triangulação, na verdade, ela fez até uma revisão que não é mais triângulo, né? Agora são como se fossem espirais, né? É cíclico. Como se fosse... sem uma hierarquia, não importa por onde você começa, mas é importante que tenha esse movimento, né? Acho que é isso. E o que a gente estava falando, que muitas práticas pedagógicas usam isso como receita de bolo, né? Apresentar o contexto do conteúdo, fazer uma atividadezinha e depois... Então, assim, eu acho que até essa atualização, né, trazendo mais para uma circularidade, para esse movimento espiralar, subverte um pouquinho esse caminho. Perfeito. Bem, boa tarde. Meu nome é Simone, sou professora de Educação Básica, também de Sociologia. E eu vou ler porque fica mais rápido. Bom, se fala muito do professor da Educação Básica como aquela ou aquele que precisa resgatar, inovar, renovar práticas, que inclua arte, corpo, território. Contudo, se fala pouco do lugar da universidade nessa formação, né? O professor, ele se forma no Instituto Superior de Educação e essa formação é extremamente iluminista, onde o corpo é completamente separado da mente. Então, é esse professor que está indo para a educação básica que se quer que se vire uma chave de uma hora para outra. Então, queria que vocês falassem como que é possível mudar o currículo e a prática na formação de professores. Simone trouxe o ensino superior, esse é um assunto super caro para mim. Talvez na nossa fala eu tenha usado mais a expressão escola básica, Simone, mas eu acho que toda a discussão que a gente foi fazendo, para mim, ela é fundamental no ensino superior também. Como professora no ensino superior, fui gestora acadêmica, coordenadora de curso também, muitas vezes. E acho que é urgente que as universidades se reinventem, se reorganizem numa perspectiva mais integrada, se deslocando do espaço da sala, né? Eu acho que a arquitetura física e simbólica do espaço da formação dos professores precisa ser revista. E aí, acho que, tentando ser breve, né? Tem algumas invariáveis que a gente precisa, de mudança que a gente precisa atacar. Como? Pensar as relações pedagógicas, né? Essa coisa da academia, né? Que tem as titulações, o professor que é hiper especialista naquilo, soberano, e ninguém chegará no conhecimento dele, né? Essa relação, que parece que a gente ainda tem o tablado do professor, acho que precisa se desfazer, precisa ser uma relação mais circular, de troca, de um professor que aprende no encontro com os estudantes. Outra, eu acho que é tempo. O tempo, né, do próprio gerenciamento do fluxo de aprendizagem precisa ser revisto, né? As próprias palavras que a gente elege, grade, disciplina, são horrorosas, desgastadas. Né? Carga horária. São de controle dos corpos, né? Como é que esse corpo é livre, é fluido e vive a experiência potente, com essas palavras, né, permeando o processo. E os processos de avaliação. A gente tem um problema seríssimo de educação, que é a avaliação. Né? Uma avaliação que ela acontece comumente só por rendimento e performance, e eu coloco assim várias interrogações nisso que a gente chama de performance e rendimento. A linguagem, para eu verificar se o sujeito desenvolveu uma habilidade, precisa remeter àquela habilidade. A gente não está falando de produto, porque educação não é produto, educação é processo. Embora a gente tenha produtos educacionais que podem apoiar o processo de educação, a educação é processo. Então, eu acho que, na minha experiência, né, nos meus 34 anos de educação, na educação básica e no ensino superior, eu acho que a avaliação é um grande nó. As pessoas não sabem avaliar o que avaliar, e essa necessidade da gente aferir um conceito numérico, né, uma letra para o sujeito, ela dificulta bastante o movimento de pensar, de acompanhar o deslocamento do sujeito. Como o sujeito chegou, como o sujeito está saindo do encontro, seja qual curso for, né, no ensino superior ou na escola básica. Gente, boa tarde. Meu nome é Rô Santiago, eu sou professor de orientação de carreira e desenho de futuro.
E trabalho muito para não só para adolescentes, mas também para profissionais, né? E eu também sou sócio de uma galeria de arte. Uma pergunta é sobre isso. Como que as galerias de arte podem contribuir com a educação dos alunos e contribuir com o aumento de repertório de visões e de experiências a partir do estudo da produção artística contemporânea? Então, a questão das galerias de arte, né? Que quando a gente fala de galeria de arte, é um espaço de mercado, né? Que tem ali um pensamento realmente voltado para venda, embora seja também um espaço de visitação. E eu acho que a resposta que eu daria para uma galeria é a mesma que eu daria para um museu, né? Muitas vezes os espaços culturais dos museus, eles ficam como receptáculos, né, dessa visitação, e aí cria ali um programa de mediação ou visita guiada, que é pior, né? Que é uma receita de bolo para receber esse público, mas não procura estar dentro da escola, estar dentro do espaço. Lá no Museu Bispo do Rosário, a equipe de educação e arte visita as escolas. Os professores vão até o museu, né, preparar, mas os educadores do museu vão, às vezes, em reunião de conselho de classe, em reunião da coordenação pedagógica, compreendem o que é esse espaço. E aí, quando a escola chega, né, com os alunos, com os familiares também, nesse espaço, a gente tem uma prática muito mais envolvente, afetiva, integrada, né? Então, se é uma galeria que não tem, por exemplo, uma equipe de educação, né, eu acho que esse primeiro movimento é ir para dentro da escola, entender como preparar esse espaço para receber, né, as turmas, e desenvolver realmente um projeto pedagógico que não seja apenas de uma absorção do conteúdo que está ali dentro, mas que seja dialógico e pensado junto, inclusive, com os educadores que estão com as suas turmas. Agora a gente vai para um quadro, né, chamado bate-bola, não é, Nath? A gente vai fazer umas perguntinhas e aí vocês vão ter que responder bate pronto, máximo uma frase. Que beleza? vem na cabeça. Que vem na cabeça. Show? Então vamos lá. Um livro que precisa ser lido. A Terra Dá, a Terra Quer, de Antônio Bicho dos Santos. Um livro muito importante para o pensamento contracolonial e para que a gente possa entender outras formas de enxergar o mundo e de educar. O Machismo Invisível, da Marina Castanheda. É um livro que discute as tramas do machismo na subjetividade das relações, aquele que não é óbvio, mas que está em todo mundo. E acho fundamental a gente pensar esse patriarcado para mudar tudo, inclusive a escola. E um filme que precisa ser visto? A Língua das Mariposas é um filme que se ambienta na Espanha, ali no início do século XX, entre guerras, e fala um pouco desse processo de educação fora do ambiente formal e das influências dos conflitos políticos na vida das crianças. Lute como uma Menina, da Beatriz Alonso, um filme independente que está no YouTube e conta o movimento de ocupação das escolas e o levante feminino. Um perfil que precisa ser seguido? Perfil da Bárbara Carini, uma intelectual diferentona. Ela vai costurando aí reflexões sobre uma pedagogia antirracista e acontecimentos cotidianos. Maravilha. Tem uma educadora chamada Viviane Villanova. Ela tem um canal no YouTube, chama-se Vivi Eu Vi, que é extremamente democrático para os professores e para todas as pessoas entenderem um pouco mais do contexto da arte, né? Deselitizar. E um outro perfil que eu gosto muito e é pessoal, fica a dica, é da Carolina Packer, que é uma crítica de cinema e que analisa todas as produções audiovisuais pela lente do feminismo. Então, são dois perfis interessantes. Muito bom. Por fim, uma utopia, um sonho. Um sonho, uau. Muitos sonhos, mas esse eu não me preparei. Um sonho é que realmente não existam mais hierarquias de saberes e que a base do nosso pensamento ela parta
das comunidades afro-indígenas e que a gente subverta a partir disso as instituições e o próprio pensamento sobre a educação. Perfeito. O fim do patriarcado e derrubar o neoliberalismo. Perfeito. Bem, infelizmente estamos chegando ao fim. Quero agradecer ao público hoje, porque hoje nós tivemos um podcast maravilhoso, né? Uma edição especial no Encontros Educadores ao vivo. Então, obrigado, Patrícia. Obrigado, Carol. Obrigado, Nath, minha parceira de equipe. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Sempre, volte sempre. Essa mesa é nossa. E lembrando a você que nos acompanhou até agora, de não deixar de seguir o Instagram da Casa Firjan, @CasaFirjan, e também a nossa plataforma de conteúdo, que é www.casafirjan.com.br. Não deixe de acessar, tá bem? E até o próximo episódio. Obrigado.